crianças! Estamos de volta com mais uma história para vocês. A história de mais um dos profetas menores que nós estamos estudando agora. Tudo bem com vocês, Sula e Salô? Tudo bem, Ai, eu tô feliz porque é uma das histórias preferidas. Olha! A Sula gosta da história do profeta Jonas. Esse é um profeta que as crianças até conhecem bem a história, né, Sula? Essa é uma história que conta-se bastante para as crianças, então eu acho que não vai ter muita novidade aí no meio dessa história para a criançada, não. Tem algumas coisas, sim, mas só que o principal acontecimento da vida dele as crianças já conhecem. Vamos à história? Então vamos lá. Vamos começar com o nosso versículo, que fica no livro de Jonas. Abram aí, crianças. Livro de Jonas, capítulo 2, versículo 2. Vamos lá, livro de Jonas, capítulo 2, versículo 2. Muito bem, 2 também, vamos lá. E disse: na minha angústia, clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo, gritei e tu me ouviste a voz. Vamos ler o 3 também, ó. Pois me lançaste no fundo do coração dos mares e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas passaram por cima de mim. 4. Então eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Tornarei porventura a ver o santo templo? Nossa, aqui tinha alguém clamando, pedindo por ajuda. Quem será que era essa pessoa desesperada? Será que era Jonas, lançado no coração do mar? Olha só, parece que Jonas passou por uma grande aventura, né, Sula? Uma grande aventura. Sabe qual é o significado do nome Jonas? Ninguém sabe? Jonas é um nome comum até também, né? Tem por aí alguns Jonas, não tem? Tem uma dupla aí do tempo do vovô e da vovó que chamavam Joel e Jonas, né? Vovô e a vovó gostavam dos hinos que eles cantavam. Um era o profeta Joel e o outro o profeta Jonas. Jonas, então, significa, sabe o quê? Pombo mensageiro da verdade. Olha só. Grande o significado, né? Jonas quer dizer pombo e no caso dele, então, ele era um pombo mensageiro da verdade. Tipo pombo correio que levava a mensagem que alguém mandava, né? Essa seria a missão de Jonas. Deus, então, chama Jonas para que ele leve uma linda mensagem para um povo diferente dos povos que os outros profetas levavam. Sempre Deus mandava os profetas levarem algum recado para o povo ou de Israel ou de Judá, não era? Sim. No caso de Jonas não foi. No caso de Jonas, Deus pediu para ele levar a Sula e Salô um recado para um povo inimigo. Não só era estrangeiro, mas era inimigo. Olha só. Ele tinha que ir para a cidade de Nínive. Olha o nome da cidade? Nínive. Sabe que cidade era essa? Capital da Assíria. E lembra que eu falei para vocês que a Assíria era um dos povos poderosos que dominaram o povo de Deus, tornando eles escravos. Lembram disso? Isso, e eles, uma grande cidade. Nínive era uma metrópole, era uma cidade muito grande para a época, bem desenvolvida, cheia de habitantes, e tinha ali um povo muito mau, crianças. A fama dos ninivitas, de todos os assírios, era de um povo muito cruel, que torturava das piores formas as pessoas que eles lutavam contra, que eles aprisionavam, que eles escravizavam. Eles maltratavam muitas pessoas sem a menor pena, sem a menor compaixão. Então, Jonas pensou, eu vou lá pregar para esse povo? Não vou pregar para esse povo, não. Além de ficar com medo, Jonas também pensou que esse povo não merecia compaixão, não é? Eles não tinham compaixão dos judeus, do povo hebreu, não tinham. Aí, muito ruim, ele falou assim, eu vou lá, Senhor, pregar arrependimento para o Senhor salvar aquelas pessoas. Não, mas não vou mesmo, de jeito nenhum. E Deus disse, vai sim. E sabe o que Jonas fez? O danadinho do profeta Jonas, desobediente, conhecido como o profeta Fujão, sabe o que ele fez?
fez que nem criança teimosa quando a mãe chama para tomar banho para ir para a escola ou para fazer tarefa e a criança, ó, foge, se esconde debaixo de uma mesa, atrás de uma porta para que a mãe não dê banho, para que não mande para a escola. E aí o Jonas, ó, fugiu como se fosse possível fugir de Deus. Não é possível, né? Não dá para se esconder por muito tempo. Dos pais não dá para esconder, imagina de Deus. A mamãe logo encontra a criança teimosa debaixo da mesa ou por trás da porta, não encontra? Imagina Deus então que vê tudo e todos ao mesmo tempo, o tempo todo, sem parar. Então Jonas achou que podia se esconder. E sabe o que ele fez? O Jonas comprou uma passagem, crianças, pegou um navio e em vez de ir lá para o norte, onde ficava Nínive, ele foi lá para o sul, onde ficava Tarsis. E ó, fugiu. Fez o caminho contrário. Foi para outro rumo. Falou, eu não vou pregar para aquele povo mau. Aquele povo maldito que faz tanto mal para o nosso povo. Provavelmente muitas pessoas conhecidas de Jonas tinham sido judiadas por eles. Talvez algum parente, algum amigo. Então Jonas já tinha uma treta com ele, sabe? Não queria ir lá de jeito nenhum. Porque além de medo, ele também tinha raiva daquele povo. E ele falou, não vou não. Essa ordem de Deus eu não vou cumprir. E o profeta fugiu, pegou um navio e ó, fugiu. E lá se foi, navegando mar afora. Mas o Criador do céu e da terra, Criador do mar e do vento, dono das tempestades, que Deus, além de ter criado a natureza, Ele também comanda a natureza, não é? E Ele pegou e comandou o vento, mandou aquele vento fazer ali, ó, um rebuliço e começou, crianças, uma tempestade. Todo mundo que estava naquele navio gritava, socorro, socorro, e cada um orando para os seus deuses, porque era muito cheio de gente idólatra ali, sabe? Isso! E o navio afundando, e o vento rolando, e as ondas entrando no navio, o navio quase virava, e o povo gritando. E sabe onde o Jonas estava nessa hora? Dormindo! Foi lá pro fundo do navio e ó, tava tirando aquele cochilo e o povo lá fora, foi dormir no porão do navio e o povo lá fora todo preocupado, jogando peso, jogando as coisas fora para o navio ficar mais leve e rezando para os seus deuses, para eles terem misericórdia. E o Jonas, que era o culpado daquela tempestade lá, ó, puxando uma palhinha e dormindo, até que o chefe do navio achou o Jonas lá, fugido, escondido, e falou, como é que você consegue dormir com essa tempestade? Ora para o seu Deus, para Ele ter misericórdia de nós. Aí sabe o que o Jonas fez? Ele confessou que aquela tempestade era culpa dele. Ele falou, eu estou fugindo do meu Deus e Ele é o Criador de tudo isso aí, ó. Do mar, do vento, é Ele quem comanda. Então se Ele mandou essa tempestade foi para me castigar. Aí o que a tripulação do navio fez? O que vocês acham que eles fizeram? Isso, joguem ao mar e ó, lá se foi o Jonas, mar adentro, foi lá pro fundo do mar, crianças. Mas vocês não sabem o que apareceu, vocês não fazem ideia. Enquanto o Jonas estava lá, ó, afundando, apareceu um grande peixe e engoliu. Aqui, isso mesmo, ele engoliu o Jonas. E esse peixe fez, sabe o quê? Deu meia volta e levou Jonas para onde ele deveria ter ido. Uma viagem de 3 dias, ele já estava longe já. E lá se foi o peixe, levando Jonas para onde ele tinha que ter ido. E ele ficou 3 dias na boca daquele grande peixe. A Bíblia fala que era um grande peixe. Mas naquela época as pessoas não sabiam que na verdade baleia não é peixe, baleia é mamífero, né? Ela mama. Os filhotinhos de baleia mamam. Mas, como eles não sabiam essa diferença, está escrito um grande peixe. Mas um peixe que tem o tamanho suficiente para engolir um homem inteiro só pode ter sido uma baleia, não é? Então, se uma baleia, crianças, por dia come mais de 2 toneladas de peixe, será que ela não consegue engolir um homem inteiro sem mastigar? Com certeza, ela abre aquele bocão assim, ó,
e engole um cardume inteiro. Então o Jonas foi direto para a barriga dela inteirinho. E ali ele ficou naquela escuridão e teve que 3 dias e começou a clamar a Deus. Ele se arrependeu de ter teimado com Deus e começou a orar. E foi essa parte que eu li aqui na Bíblia, que ele começou a orar e pedir misericórdia de Deus, que ouvisse a sua oração, porque ele estava achando que nunca mais veria a luz do dia, nunca mais entraria no templo de Deus e veria a sua família, onde ele morava. E aí ele se arrependeu. Será que Deus ouviu a oração desse homem arrependido? Com certeza, Deus. Sim, ele sempre ouve a oração de quem é sincero, de quem está arrependido. A resposta pode variar, né? A resposta pode ser sim, pode ser não e pode ser espere. Varia, mas que ele ouve, ele ouve. E quando a pessoa está arrependida, Deus então faz geralmente o que a pessoa está precisando e pedindo. E chegando lá na praia de Nínive, o que a baleia fez? Cuspiu o Jonas lá. Vomitou o Jonas na areia. Imagina que nojo, né? Que horror! E lá ficou o Jonas na praia, nem acreditando naquela grande aventura que ele passou, engolido por aquele grande peixe. Viajou 3 dias na barriga do grande peixe, foi cuspido justamente no lugar que ele devia estar, mas ele, fugiu. Sabe por que isso aconteceu, crianças? Porque a vontade de Deus é soberana. Mesmo que a gente não queira fazer o que Deus está mandando, se é a vontade de Deus, Ele vai usar a natureza que Ele criou e que Ele comanda para fazer aquilo acontecer. Mesmo que a gente tente mudar o rumo da história, Deus pega, dá uma volta e faz tudo acontecer do jeito que Ele planejou, certo? A nossa vontade não prevalece, o que prevalece é a vontade de Deus. E assim foi. Jonas, então, chegou em Nínive e falou, tá bom, o jeito é pregar para esse povo maledito, que eu não queria pregar. E ele pregou com raiva, pregou com força, crianças. E ele pregou para que aquele povo ficasse aterrorizado com a ira de Deus e avisou que tudo ia ser destruído porque eles eram muito malvados, muito cruéis. Saiu pregando pela cidade e as pessoas ficaram tão aterrorizadas com a pregação de Jonas. Sabe o que aconteceu? Eles se arrependeram. Eles se converteram, mas não era isso que o Jonas queria. O Jonas queria mais é que Deus destruísse. Sim, Jonas queria assustar eles e mostrar que Deus poderoso, que ele servia, queria que fosse mesmo destruída a cidade de Nínive. Mas eles se arrependeram de verdade. O nosso Deus, ele é todo misericórdia, ele é todo compaixão, não é? E ele é todo justiça. Então, se a pessoa está arrependida, ele é justo. Então, qual é a parte justa dessa história? Se a pessoa está arrependida, Deus ouve a oração e perdoa, né? E toda aquela cidade se converteu, até o rei. Até o rei de Nínive se converteu. Será que essa pregação foi forte, hein? Acho que foi assustadora mesmo, né, gente? Mas olha só, antes dele se arrepender, sabe o que o Jonas fez? Ele pegou, sentou num lugar acho que meio alto ali, falou, vou sentar aqui e assistir de camarote a destruição desse povo. Vou construir aqui uma cabaninha, uma coberturazinha para fazer uma sombra aqui. Aí fez uma coberturazinha nos galhos, nas madeiras. Falou, vou sentar aqui. Mas não estava muito bem construído o que ele fez. Aí Deus fez um milagre. Cresceu uma ramada, uma planta trepadeira, tipo um pé de abóbora, assim, sabe? Instantâneo, assim, foi crescendo, cobriu toda a construçãozinha de Jonas. E ficou uma linda cabaninha de sombra, fresquinha para ele. Ele ficou feliz, falou, agora aqui na sombra, eu vou só observar a destruição desse povo. Vou ficar de camarote aqui. Mas o povo não foi destruído. O povo estava chorando, clamando, pedindo perdão. E Deus perdoou e não deixou acontecer o grande juízo de destruição que ele tinha prometido sobre aquele povo se eles não se arrependessem. Mas se arrependeram, então Deus perdoa. Ah, mas o Jonas não gostou nada dessa história. Não gostou. Aí o que Deus fez? Fez aparecer um verme naquela plantinha. Deve ter sido uma lagarta daquela bem gulosa, tipo o gafanhoto que eu contei, sabe, Salô? E veio comendo toda aquela planta de um jeito voraz, assim, destruiu todinha a ramadinha que fazia sombra para o Jonas.
para Deus mostrar para ele que não adianta a vontade dele, que a vontade que prevalece é a de Deus. Se o trabalhador edifica uma casa sem Deus, o trabalho dele, é em vão, a casa cai. A obra só se permanece, só fica firme, só fica de pé quando Deus edifica a casa. Então, o Jonas viu que ele não era nada, que ele era um vermezinho. Um vermezinho mesmo, não é pior que aquele verme que comeu a plantinha lá, que ele ficou tão feliz e ele teve que voltar para casa com uma grande lição. Que Deus é misericordioso, que a mensagem dele não é só para os judeus, é para o mundo todo, é ou não é? É sim. A mensagem não é só para o povo hebreu, que é descendente de Abraão, Isaac, Jacó, mas todos os que se arrependerem do pecado, pararem de idolatrar os falsos deuses e se entregarem somente ao Deus verdadeiro, ao Deus único, Deus prospera essa pessoa, perdoa e salva. Essa é uma grande lição de misericórdia e compaixão. Isso quer dizer, crianças, que a gente tem que ter compaixão dos nossos inimigos. Sabia, Sula? Sim. Mas não é fácil, né, Sula? Ai, não é. Não é fácil, né, Salô? Você ter compaixão do seu inimigo, aquele menino chato que faz bullying e te bate na escola, como é que faz? Pedir força a Deus, pedir da força. Ai, verdade. Pregar para o menino que isso é errado, que não pode. De verdade, de verdade. É. Isso mesmo. Porque quando a gente age com o inimigo usando de misericórdia, de amor e compaixão, ele acaba sendo pego de surpresa e ele fica sem graça e fala, poxa, eu sempre tratei tão mal esse menino e ele está sendo misericordioso comigo, está tendo compaixão comigo, e isso é o caráter de Deus, aí a pessoa acaba se arrependendo, não é assim? A não ser quando a pessoa não se arrepende de jeito nenhum, não quer mesmo saber de se converter, aí a gente deixa nas mãos de Deus, que aí a ira de Deus acontece. A justiça de Deus, não é que Deus é mau, é que Deus é justo, não é? Então, Jonas, com a teimosia, aprendeu que Deus é todo compaixão e aprendeu uma grande lição de misericórdia. O povo era mau, mas com aquela pregação ele se converteu, se arrependeu e agora aquele povo não era mais inimigo de Deus e nem inimigo do povo de Jonas. Bonita a história, não é? Gostaram? Vamos deixar 2 perguntas para as crianças? Vamos ver? Vamos ver se eles se ligaram na história. Vamos lá? Sabe uma coisa interessante que eu acho que eu não falei aqui, Sula? Esses 3 dias que Jonas ficou lá na barriga da baleia representam lá no futuro os 3 dias que Jesus ficaria enterrado, sepultado, morto. Sim, ele fala lá, assim como Jonas ficou 3 dias no ventre da baleia, né, que ele também ficaria 3 dias morto no sepulcro, mas ele venceria a morte. Jonas também venceu a morte. Foi um milagre, era para ele ter morrido. A baleia, mesmo engolindo ele inteiro, podia ter feito digestão dele, ele morrido afogado lá dentro, não é não? Ficou lá. Acho que ele até comeu uns peixinhos daquele, né não? Mas ele ficou 3 dias, tinha água e peixe lá dentro para sobreviver, né? Eu sei que foi um grande milagre. Muitos acham que essa história é só uma parábola, uma fábula, que não aconteceu de verdade. Mas se Jesus usou essa história como exemplo, não é? Não disse que era uma parábola, ele disse que aconteceu, então é porque foi verdadeira, foi real. É verdade. Então vamos lá. Vamos deixar aí para as crianças 2 perguntas. A primeira pergunta é: crianças, atenção, não é uma palavra difícil de falar, hein? Falei no começo da história, vamos ver quem lembra. Qual era o nome da cidade inimiga onde Deus mandou o profeta Jonas pregar? Eita, é fácil, né, de falar, né, não? É fácil, acho que as crianças vão lembrar. Eu conheço, eu inclusive conheço uma moça com esse nome. Ela tem esse nome, o nome dessa cidade. Segunda pergunta, vamos lá. Segunda pergunta, crianças. Qual é a lição que Jonas aprendeu e nós também devemos aprender a ter com os nossos inimigos? O que Jonas aprendeu com essa história toda? Que mesmo sendo inimigos, a gente precisa ter com essas pessoas. O que a gente precisa ter com os nossos inimigos? Fácil também, né? Então vamos lá. Muito bem. Vamos orar então
e esperar que as crianças acertem as 2 perguntas no domingo, ganhem um brinde e aprendam, mais do que ganhar prêmios, aprendam uma lição para a vida, que não adianta fugir de Deus. Não adianta se esconder dele, não adianta querer mudar a vontade dele, querer fazer o que é a sua própria vontade, porque a vontade de Deus é soberana. E não adianta querer se vingar das pessoas, porque a vingança e a justiça pertencem a Deus. A gente, com o inimigo, tem que ter misericórdia e compaixão, que é perdoar, né? Compaixão é isso, é perdoar, certo? Vamos orar? Vamos lá? Querido Deus, nós te agradecemos por mais essa linda lição da vida de um dos seus servos, dos grandes homens do teu povo, da história dos homens de Deus, do povo de Deus, e que nós possamos levar essa lição para as nossas vidas. Aprendemos a ser mais misericordiosos, termos compaixão com as pessoas, a termos aí a atitude de perdoar aqueles que nos fazem mal e deixar na sua mão, mesmo aqueles que não se arrependem, que não mudam, que não se transformam, deixar que a justiça seja feita pelo Senhor. Que essa lição de misericórdia e compaixão sirva para as nossas vidas, para a vida das crianças e que eles aprendam a aplicar isso em cada dia, em cada momento das suas vidinhas. Que em nome de Jesus, cada lição que nós temos ensinado para as crianças com a vida dos profetas sejam aí grandes lições para as vidas deles e também dos pais, dos adultos que assistem, porque a tua palavra é assim, ela é transformadora para os pequenos, para os adultos, para os velhinhos. A cada dia a gente aprende mais com a palavra do Senhor e com todos os seus ensinamentos para nos tornarmos pessoas melhores a cada dia. Abençoa as nossas famílias, as nossas crianças, todos os lares da IBAN, as nossas lideranças, cada um dos professores da nossa equipe, os pais, nossas crianças todas que assistem de outras igrejas, de outros lugares do país e até de fora, que todos sejam alcançados por cada uma dessas mensagens que nós temos levado a cada semana através da tua palavra para transformar vidas de crianças e de adultos também, através da palavra do Senhor, que é maravilhosa, transformadora, e a sua vontade que é soberana sobre a vida de todos nós. É o que nós te pedimos e já te agradecemos nesse momento, em nome de Jesus. Amém! Muito bem! Tchau para vocês, crianças. Até a próxima semana com mais um dos profetas menores. Estudem a Bíblia, estudem os conteúdos da escola, sejam obedientes, tenham compaixão. Todos os ensinamentos que a gente está trazendo aqui é para usar para a vida, hein? Justiça, honestidade, obediência, compaixão, não é? São princípios bíblicos, não é, Suzy falou? Tudo isso é para a gente usar no dia a dia, não é só historinha para entrar por aqui e sair por aqui não, ó. É para aplicar no dia a dia desde pequenininhos, tá bom? Isso aí, beijo para todos vocês, tchau, tchau!